Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua inesgotável paz. No capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, estuda as penas futuras segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas que tem neste capítulo, que nos fala sobre o Código Penal da vida futura. Aqui na Terra, quando alguém infringe as leis de Deus, quando alguém erra, comete um desatino, um crime, essa pessoa ela é conduzida até um juiz, onde o juiz analisa a situação daquele que cometeu o crime. Ele vai ouvir a vítima, as testemunhas da vítima, ele vai ouvir o réu, vai ouvir as testemunhas do réu. Em cima do crime cometido, ele chega à seguinte conclusão: a condenação ou a absolvição daquela pessoa. Quando ele condena, ele se baseia nas leis humanas. A pessoa cumpre a sua pena e a gente vê que existe benefícios dentro dessa situação. A gente vê que dentro desse regime fechado, a pessoa a cada 3 dias estudando ou trabalhando, ela reduz um dia de condenação. Vem o regime semiaberto, a pessoa sai em liberdade e ela tem o direito de recomeçar a sua vida novamente. Nós citamos esse exemplo material da vida diária, onde a gente vê muitas vezes alguns acontecimentos ocorrendo para mostrar que a misericórdia divina é grande, é boa. A misericórdia divina nos concede inúmeras oportunidades. Se dentro da lei humana existe uma oportunidade para o indivíduo recomeçar a sua vida, na lei de Deus ninguém fica eternamente sofrendo pelo erro que cometeu. É claro que cada um vai responder de acordo com aquilo que fez. Nós somos livres para o plantio, mas a colheita é sempre obrigatória, conforme nos ensina o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que a misericórdia divina, desse modo também, ela é boa, ela é misericordiosa. A gente observa, estudando este capítulo, que Deus ele nos oferece essa bênção do recomeço. E a gente aprende muito com isso. Lá no livro de Emmanuel, Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier, é um livro que estuda também o livro Céu e Inferno. O Emmanuel ele fala assim: tudo muda na lei humana, menos a lei de Deus. A lei de Deus ela permanece sempre a mesma, atual, e ela continuará permanecendo entre nós na evolução do nosso orbe. As leis de Deus vai continuar sendo sempre as mesmas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque para nos convidar à edificação do Evangelho dentro da nossa intimidade. Então, dando início a esse assunto do Código Penal da vida futura, que são 33 itens. É claro que nós não vamos falar sobre os 33 itens, porque a gente precisaria de mais tempo. Nós fizemos algumas escolhas ali, separamos alguns itens de suma importância, porque todos os itens ali são de suma importância. Então a gente escolheu alguns itens para a nossa observação nessa noite. Primeiro, Kardec fala assim: o Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular, para formular um código fantasioso. Suas leis no que toca ao futuro da alma são deduzidas em observações positivas. Então, dentro do Espiritismo não existe um código fantasioso. O Espiritismo criou isso, a reencarnação. O Espiritismo criou a comunicabilidade com os espíritos. O Espiritismo criou a mediunidade. Não, o Espiritismo não criou nada. A mediunidade já existia no Velho Testamento, no Novo Testamento. Os chamados profetas eram médiuns. Os discípulos do nosso Senhor Jesus também eram portadores da mediunidade. O Espiritismo não criou a reencarnação
lá no Novo Testamento, Jesus conversa com o senador Nicodemos a respeito da reencarnação. Ele fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Ele se refere à criança ligada à mãe, na bolsa d'água, o nascimento físico. E ele se refere também ao nascimento espiritual, que é preciso nascer do Espírito, o despertar da criatura humana. Então ele está falando a respeito da reencarnação, do Espírito que vai reencarnar. Então tudo que a gente vê no Espiritismo, as observações, são de formas positivas. Então não existe aquilo que a igreja apresentou, o céu para aquele que faz o bem. Para aquele que faz o bem, ele vai para o céu. Para aquele que faz o mal, ele vai para o inferno. E ali ele vai permanecer eternamente. Ou vai ficar ali no purgatório, sofrendo eternamente pelos seus erros, expurgando as suas imperfeições. Se nós fôssemos olhar desse lado, a misericórdia divina não seria tão bom assim. Porque Deus havia criado pessoas para ter um lugar bom e pessoas que permaneceriam em lugares ruins. Então não seria um Deus justo. Deus criou todos nós iguais. Todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Do ponto de partida inicial, todos nós fomos criados iguais. E todos nós seremos iguais na perfeição. Então o Chico falava assim que a diferença está na nossa trajetória. É no nosso caminhar do dia a dia que nós vamos nos tornando pessoas diferentes uns dos outros. Que nós vamos criando a nossa individualidade das encarnações passadas, da nossa encarnação atual, é que o Espírito vai construindo a sua felicidade ou a sua infelicidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 13, os benfeitores dizem a Allan Kardec assim: cabe o homem amenizar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira que ele encara a vida terrena. Então o destino da nossa felicidade, da nossa infelicidade, está em nossas mãos. Agora, a misericórdia divina, eles mostram aqui, ela é boa, ela nos ajuda, ela nos concede a reencarnação. Então se eu fiz alguma coisa errada, eu reencarno para reparar aquele erro, e Deus vai me concedendo a oportunidade. Um dos itens que fala aqui, os Espíritos falam para Allan Kardec, que a alma ou o Espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado infeliz ou feliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então vamos lá, a alma na vida espiritual. Ela sofre de acordo com as consequências de suas atitudes, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo na vida física. Ou seja, se a gente não consegue se libertar das nossas imperfeições, ainda não conseguimos libertar dos nossos vícios, qual é a consequência disso? Um sofrimento na vida espiritual. Não porque Deus está punindo, porque Deus está castigando. É um sofrimento que nós vamos criando. E depende do espírito se libertar desse sofrimento. E como se libertar desse estado infeliz na vida espiritual? Que a gente vê na literatura espírita? Através da renovação. Vindo à casa espírita, participando de um trabalho social, mudando o pensamento, buscando Deus em nossas orações, nós conseguimos, através disso, nos libertarmos de nossas imperfeições. Isso acontece de uma hora para outra? Não, isso leva tempo. A reforma íntima requer tempo, demanda muito tempo. A gente, às vezes, vai levar inúmeras encarnações para vencer um vício, para adquirir uma virtude. Então, para se libertar de um vício e adquirir uma virtude, não é uma tarefa tão fácil. E quando a gente desencarna, a gente continua sendo o mesmo. Da mesma forma que a gente agia aqui na Terra, a gente também vai agir na vida espiritual. Não é porque o espírito deixou o corpo físico que ele continua sendo diferente. Ele continua sendo ele mesmo do outro lado da vida, sofrendo a consequência de suas imperfeições. E cabe a ele aceitar os desígnios do Criador, se arrepender e pedir ajuda e implorar por uma nova reencarnação. Aí o espírito vai tendo a oportunidade, através das reencarnações, de se melhorar. Um outro item, Allan Kardec recebe dos espíritos. A felicidade perfeita é inerente à perfeição.
quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição, ao mesmo tempo, é uma causa de sofrimento, de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Então vejamos bem, a felicidade perfeita existe. Espíritos nesse momento que estão desfrutando de uma felicidade perfeita. Foram criados perfeitos? Não. Foram criados igual a gente. Do ponto inicial de partida, que Deus começou a criar os espíritos, simples e ignorantes. Mas certos espíritos foram fazendo a sua trajetória diferente e alcançaram a purificação. E como esses espíritos vivem na vida espiritual? Nos auxiliando, nos ajudando, reencarnando. No livro Obreiros da Vida Eterna fala que espírito como Asclépio reencarna na Terra de 800 a 800 anos. É um espírito iluminado, é um espírito que adquiriu a perfeição, que está num estado feliz, mas reencarna para ajudar a humanidade, impulsionar a humanidade, como Chico Xavier fez, como Irmã Dulce fez, como Madre Teresa de Calcutá fez, Francisco de Assis fez, e tantos outros fizeram pela humanidade, impulsionar a humanidade ao progresso, arrastar a gente que está emaranhada em nossas imperfeições. Então são almas desprendidas, amorosas, benevolentes, que vêm mostrar o caminho que devemos traçar para construirmos a nossa felicidade. E eles deixam bem claro, esses espíritos, que a nossa felicidade começa das coisas simples. Que às vezes a gente não dá tanto valor às coisas simples e quer sempre mais, ambicionando coisas maiores. E muitas vezes, em busca dessa ambição, a gente se distancia da verdadeira felicidade. Então as coisas simples, humildes, é que nos fazem alcançar essa perfeição espiritual. Então quando eu faço o bem, os espíritos disseram a Allan Kardec, eu adquiro uma virtude, é uma atenuação do meu sofrimento. Quer dizer que eu vou desencarnar melhor do que eu reencarnei e vou diminuindo as minhas imperfeições. Eu vou pagando as minhas dívidas. Lá no Evangelho fala assim, Jesus, o Pai não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Então, através da caridade que nós praticamos, nós vamos diminuindo as nossas imperfeições e na próxima reencarnação, ela se torna uma reencarnação melhor. Porque às vezes a gente fica assim pensando, eu tenho pavor da morte. Às vezes a gente vê pessoas espíritas que estudam, que têm pavor da morte, que têm medo, que não sabem o que vai acontecer do outro lado da vida. É uma consequência de nossas atitudes. É um reflexo daquilo que nós estamos fazendo agora, é aquilo que nós vamos enfrentar na vida espiritual. O que vai pesar em nosso favor é o bem que nós fazemos. Isso nos ajuda em qualquer parte que estivermos na vida espiritual. Então isso é muito importante nós tomarmos consciência, de não pensarmos muito na desencarnação, mas pensarmos na próxima reencarnação. Já pensou como está difícil reencarnar no mundo de hoje? Tantas dificuldades, a gente vê tanta criança sofrendo, tanto abandono, tantos desleixos com a educação. A gente vê tantos maus tratos, às vezes ocorrendo até dentro da escola, em creches. Então a gente tem que pensar numa próxima reencarnação. Então eu tenho que fazer o bem hoje, para desencarnar melhor, numa próxima reencarnação, reencarnar com pais responsáveis, que vai tomar conta de mim, que vai me ajudar no meu processo reencarnatório, que tem uma religião, que está na casa espírita, que está frequentando alguma coisa boa para nos auxiliar no nosso processo reencarnatório. Um outro item que nós vamos ver aqui, a justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Ou seja, tudo mal, todo bem é rigorosamente levado em conta. Tem como empurrar a sujeira debaixo do tapete do outro lado da vida? Não. A gente pode enganar aqui. Eu posso usar uma máscara e enganar as pessoas. Camuflar sentimentos. Na vida espiritual não tem como. O cabideiro de máscaras que nós usamos no dia a dia cai. Aquele sentimento, aquela imperfeição que eu escondia, que ninguém sabia, na vida espiritual, isso daí se torna visível. Os espíritos conseguem observar isso. E eles são carrascos, benfeitores? Não. São espíritos amorosos, bondosos, que nos ajudam no nosso processo evolutivo. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento, que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma,
E numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Então veja, tudo é levado em consideração. Às vezes a gente olha a pessoa e fala assim, mas fulano não tem jeito. Olha o mundo como está. Olha o que essa pessoa fez. Até mesmo entre o perverso, já é o início de um progresso no nosso planeta. Daqui a pouco é o início de transformação para ele. E isso vai ocorrendo. Isso é um processo natural no mundo que nós vivemos de provas e expiações. Nós vivemos no mundo de provas e expiações. O que é prova? São testes. O que é uma expiação? É uma dívida. Isso quer dizer que nós somos espíritos endividados. Estamos aqui pagando pelos nossos erros. Estamos aqui para corrigir. Não que Deus está nos punindo quando a gente fala, eu estou pagando o meu erro. Deus está punindo? Não, Deus não está castigando. A gente tem que tirar do nosso campo mental aquela imagem de Deus severo, que castiga, que pune. Deus dá oportunidade. Parábola do filho pródigo. Sai da casa paterna, vai curtir a vida, sofre, se arrepende, volta para a casa do pai. O pai o recebe com muita festa, com muita alegria. Assim também é a misericórdia divina. A partir do momento que eu tomo consciência, eu não quero mais essa vida, eu quero me transformar, eu quero abandonar os meus vícios, eu quero se tornar uma pessoa melhor, Deus nos recebe sempre com alegria, sempre com amor, porque aquele que estava perdido foi achado. Uma outra colocação, ele fala a duração desse castigo. Bom, então a gente aprende o que na doutrina espírita? Nada fica escondido. Às vezes, como a gente citou lá no início, falando das leis humanas, porque esse estudo que nós estamos fazendo aqui é um tratado de jurisprudência, de direito internacional, porque os espíritos mostram que toda ação tem uma reação, que toda atitude nossa é observada, mostra que Deus é misericordioso, mas que Deus também está vendo tudo, as nossas atitudes. E a duração desse castigo, os espíritos falam, que está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Então, qual será a duração de alguém que fez mal aqui na Terra, na vida espiritual? Essa duração vai depender dele. Se ele começar a se ajudar, reconhecer a sua imperfeição, se tornar uma pessoa melhor, ele vai diminuindo a duração desse castigo. Livro Nosso Lar, Espírito André Luiz, que foi Carlos Chagas, estava lá no umbral, sofrendo. Quando ele chegou à conclusão de orar, eu vou orar, eu vou pedir ajuda, recorreu à humildade, fez oração, a misericórdia de Deus se mostrou visível. Os espíritos vieram tirá-lo daquela situação. Por quê? Porque ele começou a oferecer ajuda. Então a duração desse castigo, que não é eterno, depende do espírito. Depende da sua transformação espiritual. Olha o que eles falam. Nenhuma condenação pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus existe para o termo dos sofrimentos é uma melhora verdadeira e efetiva e um retorno sincero ao bem. Então o espírito está lá no plano espiritual, no umbral, sofrendo as consequências de suas atitudes. Não existe por parte dos benfeitores nenhuma condenação contra ele. Ou seja, o que os espíritos observam, o momento certo de tirar o espírito daquela região, é o seu melhoramento verdadeiro, efetivo, e o seu retorno sincero ao bem. Então eles olham para o espírito e estudam todo o pensamento do espírito. Esse está aceitando ajuda. Vamos ajudar. Ele está rogando ajuda com sinceridade. Um outro item que eles apresentam também, falando assim: o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Então a gente vê lá no Evangelho, quantos casos a gente vê no Evangelho? Maria de Magdala, Maria Madalena, que era a mulher do mundo, se arrependeu, abandonou a vida viciosa, procurou Jesus, se tornou uma verdadeira dama da caridade. Narra o Evangelho que ela modificou. Então ela apresentou para a misericórdia divina um verdadeiro melhoramento. Agora, as faltas, os erros que cometeu, o espírito vai expiando aos poucos, na próxima reencarnação, na vida espiritual. Às vezes ele expia aqui mesmo na Terra os seus erros, porque para cada atitude nós temos uma consequência. Às vezes o que eu estou sofrendo é uma consequência da minha imprudência, da minha atitude. Não tem lá os tormentos voluntários que nós criamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 23? Então existem sofrimentos que não era para estar ocorrendo na minha vida.
mas através da minha invigilância eu provoquei esses sofrimentos. Então eu tenho que sofrer a consequência natural desses sofrimentos. E Deus muitas vezes se entristece, porque Ele não quer o filho sofrendo, o filho padecendo. Deus torce incessantemente pela nossa felicidade. Então o arrependimento ele é o primeiro passo. Quando Jesus olhou para Maria de Madalena e viu que ela estava orando, pedindo ajuda com sinceridade, venha para o meu encontro. Quando ele foi lá na mulher adúltera, que iria ser apedrejada, e disse assim, olha, quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Jesus via o erro de cada um. Mesmo assim não condenava, não punia. Olhou para a mulher que estava ali, a mulher adúltera. Mulher, cadê os homens que vieram para te acusar? Senhor, todos foram embora. Mulher, tão pouco eu te condeno. Ide, não pequeis mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha a advertência de Jesus. Vá em paz. Eu também não tenho autoridade para condenar. Mas cuidado, vigiai e orai para que não te aconteça coisa pior, coisas piores do que essa que iria acontecer. Mas Jesus estava ali na hora certa para auxiliar aquela mulher. E para mostrar para todos nós que nós temos defeitos também. Porque quando a gente aponta um dedo, vejamos bem, olha, 3 dedos direcionados para o nosso interior. Vejamos a providência divina. Eu estou apontando o defeito de alguém, 3 dedos está mostrando a minha intimidade. Quem sou eu, o que eu faço. Muitas vezes eu sou pior do que aquela pessoa e um dedo está para Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Que nos observa. Porque Deus está presente aonde? Na nossa consciência. Deus não precisa ficar 24 horas nos acompanhando. Está lá no livro dos Espíritos, na questão 621. Aonde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Está aqui, ó, tudo que nós fazemos está sendo registrado. Coisa boa, coisa ruim. Quando nós falamos mal de alguém, quando nós ajudamos alguém, quando o nosso orgulho fala mais alto, quando a gente age com humildade, tudo está sendo registrado na nossa consciência. Aí eles falam assim, mas ele apenas, está se referindo ao arrependimento, mas o arrependimento apenas não basta, sendo necessário ainda a expiação e reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. Aqui nós conseguimos entender aquela fala de Jesus. Só o amor cobre a multidão de todos os erros, de todos os pecados. Quando ele conversa com Simão Pedro, o amor cobre a multidão de todos os pecados. Por quê? Só o arrependimento não basta. É preciso a expiação. Eu me arrependi, mas estou disposto a reparar o meu erro. Eu vou expiar, é dívida. Vou reencarnar, vou expiar e vou reparar. Aí sim, essas coisas, esses 3 itens aqui tão importantes, vai apagando os nossos erros. Aí ele fala assim, a misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus é inexorável e deixa sempre aberta a porta ao culpado, a porta de retorno ao bem. Então vejamos bem, né? Isso daqui a gente viu lá a questão do filho pródigo. A porta está sempre aberta. Né? A misericórdia de Deus é infinita. Só que ela não é cega. Ela é boa, mas ela não é cega. No momento certo, ele sabe o que é necessário. O fardo que nós temos que carregar, Deus coloca proporcional ao nosso ombro. Ele é equilibrado com as forças que nós podemos carregar. Nem mais para menos, nem mais para mais, né? Nem para menos, nem para mais. É proporcional de acordo com aquilo que nós damos conta de carregar. É o nosso fardo. Porque se a gente olhar para trás, olhar para o lado ou para frente, a gente vai ver que tem pessoas carregando fardos mais difíceis. Mas por quê? Porque tem condições de carregar. Deus não dá um fardo para uma pessoa que não tenha condições de carregar. Se um filho está com fome, como está no Evangelho, e pede um pedaço de pão para o pai, ele não vai dar uma serpente. Se pede um pedaço de peixe, ele não vai dar uma pedra. Deus dá aquilo de acordo que nós necessitamos para a nossa alimentação, para o nosso crescimento espiritual. Aí fala assim, haveria injustiça dentro disso que nós estamos fazendo?
se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que os outros, desfrutando sem esforço da felicidade que os outros só atingem penosamente, ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta, que rege a criação de todos os espíritos. Todo tem o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegam ao alvo, que é a perfeição, passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Então não existe uma injustiça, né? Como nós vimos, Deus criou espíritos privilegiados, perfeitos, sem esforço nenhum. Enquanto uns estão sofrendo, o outro está desfrutando de uma situação boa, porque Deus quis assim. Não existe isso. Todos os espíritos passam pela fieira das provas e das inferioridades. E aqui, gente, no início de nossa criação, no início do ponto de partida inicial nosso, o espírito está sujeito à queda. Quanto mais inferior for o espírito, mais sujeito à queda, a tropeço. Mas a doutrina espírita está nos mostrando que nós podemos nos levantar. Errou? Recomece. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Peça a ajuda dos benfeitores espirituais. Olhe para o lado. Tem pessoas que precisam da sua ajuda. Auxilie, socorre, ampara. E você vai se... Todos nós vamos nos tornando melhores com essa atitude. Aí, para nós finalizarmos aqui essa conclusão do livro, ele diz assim: todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha bastante com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do mau caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada e só pode lamentar de si mesmo. O bem e o mal são facultativos e depende da vontade de cada um. Então nós temos o quê? Nós temos o quê? Nós temos livre-arbítrio. A nossa escolha. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder da decisão. Eu tenho em minhas mãos o poder da decisão da minha vida, é livre-arbítrio. Eu não quero agora, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Não tem aquele ditado? Se a gente não vai pelo amor, chega a hora que a gente vai pela dor. A dor também, ela faz a gente sair dessa situação aqui, do acomodamento. Eu não quero nada com nada, agora eu não quero. Mas quem está fazendo alguma coisa está se adiantando, está crescendo, está chegando à perfeição. Eu não quero agora, tudo bem, eu paro, estou estacionado, ninguém volta para trás. O espírito não retrograda, ele estaciona. Eu estacionei. Quando eu tiver que começar, eu tenho que começar da onde eu parei. Não existe saltos na evolução. Aí eu tenho que começar da onde eu parei. Aí sim a situação ela se torna mais penosa. Não porque Deus criou o espírito naquela situação favorável e o outro numa situação que não é tão favorável. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, nem parece que Deus é justo. Enquanto muitos têm pão, outros não têm o que comer. Enquanto tem cidades que estão numa sincronia perfeita, outras estão sofrendo com enchentes, com chuvas. Pessoas estão perdendo tudo, mas nada é por acaso. A gente, quando estuda a doutrina espírita, sabe que tudo tem uma razão de ser. Às vezes, o que hoje menos tem foi, na existência passada, aquele que mais tinha, esbanjou, fez mal aos outros, com o seu poder humilhou, pisou, agora vem numa situação, ele pede, o espírito implora: eu quero reencarnar numa situação difícil, penosa, de dificuldade, de privações materiais, para que eu possa dar valor, porque lá atrás tinha riqueza, não fez o bem, não fez a caridade, pisou nas pessoas, humilhou, desfrutou a vida de forma irresponsável, retorna agora, pela misericórdia divina, ele mesmo escolhe as provas, o gênero de provas, e retorna agora numa próxima reencarnação, numa situação difícil, complicada, penosa. Então é nós que criamos o nosso sofrimento, é nós que criamos a nossa aflição. É nós que criamos a nossa dor. Eu me recordo aqui, para nós finalizarmos, uma situação de Chico Xavier. O Chico estava enfrentando uma situação complicadíssima de saúde. Enfermidades em cima de enfermidade. Dificuldade em cima de dificuldade. Um dia ele orou e pediu a ajuda de Emmanuel.
E quando Emanuel chegou, disse assim: olha, Chico, você está nos pedindo ajuda, mas eu aconselho você a abrir o Novo Testamento. Ele abriu lá o livro no Novo Testamento e o Emmanuel perguntou: o que está escrito aí? Aí o Chico falou assim: aqui está escrito, é sobre as aflições. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Aí Emmanuel olhou para o Chico e disse assim: olha, Chico, então vejamos bem, Jesus, ele promete conforto, ele promete auxílio, ele promete que vai nos ajudar na nossa dificuldade, que vai aliviar o nosso sofrimento. Ele não promete retirar o nosso sofrimento, ele promete alívio. E alívio, Chico, você tem tido todos os dias. Porque nós estamos aqui. Não só eu, muitos espíritos estão aqui te auxiliando todos os dias. Então vejamos bem, alívio a gente tem tido todos os dias na casa espírita, quando a gente procura um passe, uma orientação, uma mensagem que a gente lê, um livro que a gente estuda. Tudo isso é um alívio. Tudo isso é uma bênção na nossa vida. E com isso nós vamos diminuindo a questão da dor, da dificuldade. Porque às vezes, meus irmãos, a dor ela acaba sendo um despertador. Que chacoalha, que faz a gente crescer. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos ajude a vencer essas nossas imperfeições, essas nossas mazelas. Que possamos sempre recorrer à misericórdia divina. Porque basta a gente pedir, como disse Jesus, e o céu vai nos ajudar e nos auxiliar. Que Ele nos abençoe.